Olá, pessoas que seguem o canal Raciocínios Espíritas. Estou aqui para mais uma divagação, né? A divagação 5, episódio 5. E essa divagação, gente, diz justamente, né, uma coisa que eu realmente penso bastante divago, realmente, né? Porque não tem uma resposta sólida para isso, por isso que eu chamo de divagação, né? A forma como as pessoas me veem enquanto espírita. O não espírita e outros espíritas também, mas sobretudo o não espírita, né? Como é que o não espírita vê quem é espírita, né? Então eu senti isso na pele desde que eu me tornei espírita há pouco tempo atrás, né? Há mais de 20 anos. E aí é interessante como é que as pessoas, quando sabem que a gente é espírita, né? A forma como elas veem a gente. E eu quero falar de um caso mais recente, não quero falar de um caso de 20 anos atrás não, né? Houveram, né? Mas falar assim um mais recente, em 2016, né? 4 anos e meio para ser exato. Um amigo meu faleceu, era um colega meu de faculdade que eu fiz uma grande amizade, virou realmente um grande amigo meu, né? E ele desencarnou. E nós estávamos afastados, que ele foi morar aí em outra cidade aqui da Bahia, São Félix, se eu não me engano. Acho que era São Félix, eu não lembro exatamente agora. Mas chegamos até a marcar um encontro, né, em 2015 para rever, que já tinha uns 2 anos mais ou menos que a gente não se via, né? E aí não deu certo, né? E aí quando foi um ano depois, mais ou menos, eu soube do falecimento dele, né? Que ele passou por uma enfermidade, um câncer no cérebro, e aí sofreu aí por 6 meses, né? Tentou, claro, né? A cura, mas não foi possível, ele desencarnou. E os familiares dele, ninguém tinha meu número telefônico, só ele, né? Então, segundo eu soube, ele até mencionou meu nome, né? Mas ninguém tinha como entrar em contato comigo. Eu fiquei muito chateado, porque assim, não só pela morte sofrida em si que ele passou, mas por não ter estado lá para dar uma força, para me despedir, essas coisas, né? Me despedir depois em oração, né? Que a oração chega, com certeza, né? A nossos entes queridos, e com certeza chegou até ele. Mas eu fiquei bastante abalado. E minha esposa, né, estávamos recém-casados, era recente, né, ela sabe que eu sou espírita, ela não é espírita, né. Eu falei do caso para ela e eu senti que ela não, na época não ficou assim muito abalada. Normalmente você, quando alguém falece, você vai lá, rapaz, abraça a pessoa, consola. E ela não fez isso, né. Foi uma coisa que também meio que me chateou um pouquinho, não vou mentir. Depois eu fui falar com ela, poxa, como é que eu fico triste com a morte de um amigo meu e você não me consola? Ela fez, amor, eu não sabia que você se abalava com a morte de ninguém não, né? Não sabia que você tinha essa questão com a morte. Eu falei, não, eu fico triste, claro, eu não me acabo, eu sei, eu sou espírita, a vida continua depois da morte do corpo, etc, etc. Mas é claro, ainda mais pelo tipo, né, da forma como se deu a morte do corpo dele, essa coisa toda. Ela me pediu desculpa, me desculpa, é que eu não sabia, quer dizer, trocando em miúdos, né, eu não vou aqui replicar todo o diálogo, né, trocando em miúdos. Por eu ser espírita, ela achava que a morte não me abalava, que era um fenômeno normal e que era isso mesmo, que não tinha essa coisa de chorar, de ficar triste, de consolar. Ela pediu desculpa e fez, eu não sabia. Mas a gente que é espírita, a gente não é frio, indiferente não, né? Então assim, pensar que o espírita é indiferente à morte, isso não é verdade. Quando a gente realmente incorpora o espiritismo nas nossas vidas, a gente adquire a esperança, né? A esperança de que ali não é o fim e que você ainda vai estar de novo com aquele ente querido, né? É a certeza, isso consola, isso até nos alegra, de certa forma, mas não anula totalmente o impacto, né, da morte biológica, né? Ainda nos impacta, somos humanos ainda, somos ainda pessoas comuns, né? Agora a gente não se desespera, a gente não quer se acabar, eu vou junto, vou morrer junto, né? Tem esse desespero todo que muita gente faz, né? Essa parte realmente, para quem é realmente compenetradamente espírita, quem estuda e vivencia, já não tem mais, né? Mas sempre vem aquele abalo, aquela tristeza, e eu fiquei abalado, né? E a visão que a minha esposa tinha, que ela não tem mais, de mim enquanto espírita, era essa, né? O que é muito interessante. Eu acredito que isso possa ter acontecido com outros amigos espíritas, tal, mas eu não perguntei a ninguém. É uma boa ideia, né? Arguir. E outras coisas, né? Que as pessoas fazem, às vezes, quando me vê
Isso aí foi assim, a coisa mais notória, mas já aconteceu também, às vezes, de eu estar triste, de eu estar chateado, de eu estar desalentado, de eu estar zangado, nervoso. Mas rapaz, você está triste, você não é espírita? Mas rapaz, você está zangado? Você não é espírita? Espírita tem raiva, tá? Quer dizer, a visão das pessoas, né, quando a pessoa não é espírita, mas conhece pelo menos, mais ou menos, o espiritismo, ou conhece o comportamento espírita de uma forma superficial, ou não sei, ou mediana, ou profunda, mas conhece de alguma forma o comportamento espírita, acha que o espírita realmente é um ser que nada atinge, né? Que a gente não fica triste, não fica zangado. Aí, claro, a gente com a consciência espírita tem que ver para a nossa zanga, a nossa raiva, a gente põe um limite para não nos levar a uma situação da qual a gente vá se arrepender amargamente depois, né? Por uma atitude raivosa. Isso eu já comentei em outro vídeo meu, acho que com um assunto especificamente da raiva, tá aqui no canal, né? E tudo mais. Então a gente se burila, a gente vai se educando, mas a gente não tem todas as reações humanas, sim, é claro. E outra coisa que também as pessoas às vezes a gente tem uma simpatia, né? Por outros segmentos religiosos, até por uma questão familiar, tal. Aí tem gente que tem família católica, aí vai à missa com a esposa, vai à missa com a mãe e tal. Ah, mas você não é espírita, você vai na igreja? Porque o espírita não é proibido de pisar em igreja, nem pisar em nenhum outro templo, não, gente, né? Então tem essa visão, espírita só pisa no centro espírita, né? Por exemplo, quando eu comecei no espiritismo, agora eu vou pegar uma história mais antiga, né? A visão que tinham de mim de espiritismo era a visão de um rebelde, né? Porque a minha família, sobretudo minha família materna, muito católica, tudo que se faz em família, se faz missa na igreja, aniversário de alguém, quando é um aniversário assim, um tio meu foi 50 anos, aí faz uma missa de ação de graças, né? É uma pessoa muito da igreja mesmo, né? Nessa questão religiosa, social. E aí, quando eu vi, Ricardo não foi para a igreja, Ricardo não frequenta a igreja, não quer ser católico, foi ser espírita, principalmente minha falecida avó, né, que está desencarnada, me tinha como um rebelde, como alguém que estava fugindo das regras, né? Não sei se chegava a tanto, mas talvez alguém até que estivesse afrontando os princípios familiares. Pelo menos foi isso de início. Depois não, depois eu conversei com ela e viu que, né? Eu conversei inclusive muito com minha avó sobre questão de espiritismo, né? Quando ela ainda estava encarnada, né? Tipo assim, ela desencarnou com 96 anos, teve uma longevidade. Desde que ela fez 90 anos, eu batia muito papo com ela, que ela foi morar, né? Foi para Salvador, né? Não morou mais no interior. Aí eu conversava, não, o espiritismo é isso, é aquilo, tal. Inclusive eu contei essa história, inclusive num vídeo também, que me emprestaram os livros espírita para ela, fez, meu filho, eu respeito tudo, mas para mim são uma mentirada retada. Eu li uns livros aí, que mentirada, a gente sai até flutuando assim. Aí eu me acabei de rir, na verdade, né? Mas é uma visão de rebeldia, né? Também muitas pessoas veem, principalmente uma família que tem uma tradição religiosa diferente, no caso da minha católica, e vê me tornando espírita, como uma coisa de quebrando as regras, vamos dizer assim. Outras pessoas me veem muito como idealista. Você é muito idealista. Quer dizer, tá, que vai ter, quer dizer, vive baseado em uma premiação que vai ter depois que você morrer, entendeu? E essa coisa toda, e aí teve um cara até que me falou assim, quer dizer que você é espírita, vive uma vida difícil, mas fica dizendo para si mesmo que é feliz, porque é espírita, porque sabe que depois que desencarnar vai ter uma situação feliz e tudo mais, e se apega a essa crença, quer dizer, falando de uma forma até irônica, assim, sarcástica, meio desdenhosa, né? Então tem essa visão da gente, que a gente cultiva ilusões, né? Já tive, esse foi um caso específico, um cara mais sarcástico, mas já teve outros casos também, como se eu fosse um cultivador de ilusões. Gente me dizendo assim, rapaz, você em vez de estar estudando outras coisas, em vez de estar ocupando o seu tempo lendo livro espírita, que não vai te levar a nada, ou seja, não vai te levar a nada que ganhe dinheiro, né? É isso que eles querem dizer. Em vez de estar estudando outra coisa, ocupando o seu tempo com outra coisa para crescer, não dizem para ganhar dinheiro, mas que não tem nada demais você estudar para se aprimorar. Eu também faço isso, claro.
né? Mas, assim, o tempo do estudo do espiritismo também podia estar sendo ocupado com isso, só mamon, entendeu? Então, essa é a visão de que a gente gostamos de perder tempo com o que não serve para nada, é outra visão. Bom, para não ficar só em visões assim negativas, eu também já vi algumas visões positivas, porém positivas e problemáticas. Tipo assim, gente que acha que a gente, porque é espírita, a gente vai ter as respostas. A pessoa tá com algum problema existencial, alguém faleceu na família, desencarnou na família, ou tá triste, ou tá com sintomas de depressão, sei lá, você é espírita? E quando alguém faz isso pra mim, você é espírita? Eu falei, eita, lá vem coisa. Aí já me preparo, já faço minha oração, porque acha que a gente tem as respostas. Realmente podemos ter algumas, sim, né? Mas assim, você sabe que há uma subjetividade muito grande em cada pessoa. Tem umas respostas que eu aprendi no espiritismo, nos livros, na vivência, não só decorada de livro não, mas na própria vivência espírita e tudo mais, do trabalho, do labor espírita. Mas assim, há uma subjetividade em quem quer essas respostas, quando vem até a gente, que essas respostas prontas não satisfazem, isso pode ser um problema. Pior assim, quando eu teve um congresso espírita na década de 90, não lembro, acho que foi 96, 97, não lembro. Eu era da juventude, era da JEP, né, da Juventude Espírita Paulo Estevão, lá do Centro Espírita Paulo Estevão, e eu fui voluntário para participar do congresso espírita, eu trabalhei lá, né, e aí foi bacana, foi o meu primeiro, inclusive, foi, né, muito bacana aquilo tudo, muito palestrante conhecido e tudo, né, e aí uma das meninas que trabalhava, e aí contrataram um grupo de recepcionista que não era espíritas, era de uma empresa de eventos, né, que é a pessoa da parte profissional. Aí teve uma dessas moças, né, que chegou perto de mim e fez, você é espírita, né? Eu falei, sou, não sou há muito tempo não, mas sou. Não, o que é que você pensa do suicídio? E eu tinha pouco tempo que tinha lido Memórias de um Suicida, veja aí, né? Aí eu falei, o suicídio é um negócio terrível, eu li um livro aí, Memórias de um Suicida, aí comecei a descrever as paisagens do livro Memórias de um Suicida, né? Que tal, assim, né? Quem leu sabe, né? Por que você está interessado no livro? Ela, não, que uma amiga minha suicidou recentemente. Eu, pixe Maria. Quer dizer, eu fiz uma das coisas piores naquele momento que eu podia fazer. Ela minha estava triste, abalada por um suicídio recente de uma pessoa querida dela, de uma amiga. Aí eu vou descrever as paisagens do livro Memórias de um Suicida. Meu Deus do céu. Se ela adiantasse primeiro, que estava me perguntando por causa disso, eu não faria. Apesar da imaturidade na época, né? Eu estava começando no espiritismo, né? É verdade, eu tinha o quê? 2 ou 3 anos no espiritismo. Mas já tinha, né? Um certo... né, uma certa previsão de que não deveria, num caso desse, descrever essas paisagens, né? E eu senti que ela ficou abaixo, eu tentei contornar, fui conversando, a codificação, Allan Kardec, a oração, faço uma oração por ela e tudo mais. Então, as pessoas nos veem como aquela coisa de buscar ajuda, de se ancorar na gente, né? Natural, não estou criticando não, como, né, como alguém que dê umas respostas, alguém que dê um consolo. E realmente, gente, até certo ponto, nós, enquanto espíritas, não é que estudamos o espiritismo, né, de forma séria, temos que ser um ponto, né, nem que seja um pontinho fraco de luz. Eu sou um pontinho fraco, eu tento ser, para quando uma pessoa se dirigir a mim, eu tenho algo de bom para dizer, algo de útil, mas com muito cuidado com o que eu vou dizer, porque são situações delicadas. Fazer isso que eu fiz com o Memória do Suicida, nem pensar. Hoje eu já tenho mais cuidado em saber por que a pessoa está me procurando, porque ela criou uma necessidade de conversar comigo por saber que eu sou espírita, né? Que ela me viu como espírita, viu como alguém que pode me dar uma resposta, um alento, um consolo. E eu posso, mas até certo ponto, com o devido cuidado, né? Isso que eu aprendi. E outras pessoas que eu convivo, outras pessoas assim, fanáticas, religiosas, né? Que me veem como se estivesse lidando com coisas diabólicas, demoníacas. Isso eu não quero nem me estender muito, porque aí já se vai totalmente à lógica, né? Sabe? Não tenho nada, é bom que não tenha nada contra ninguém, né? Cada um no seu momento, com suas crenças, acho que cada um tem a crença que necessita, de repente essa crença fanática é necessária naquele momento para aquela pessoa, né? Então eu procuro não discutir, não brigar, mesmo porque não tem sentido, né? Mas, infelizmente, muitos veem a gente fazendo práticas religiosas sujas, vamos dizer assim, demoníacas. E graças a Deus não é verdade, né? Mesmo porque o demônio,
como tem aí na acepção mitológica, não existe. Isso me deu um alívio muito grande, né? Não tem demônio, não tem inferno, a não ser o que a gente cria pra gente, na nossa mente, né? Nas nossas atitudes e pensamentos. Não é, gente? E eu poderia falar, acho, devagar várias outras coisas, né? Acho que as pessoas não nos veem enquanto espíritas, né? Tem gente que vem até, parece que... Eu tive um colega de trabalho que ficava me testando o tempo todo. Acho que ele via alguém para ele ficar testando, fazendo pergunta e sempre derrubando minhas respostas. Então não adianta nada. Se você não quer saber do espiritismo, você quer, né? Só ficar derrubando. Você que tá usando um espírito, tá vendo um espírito como uma possibilidade de derrubar o espiritismo. Aí realmente eu não quero me prestar a isso aí e tal. Mas assim, não era uma pessoa má, não. É um amigo meu até hoje, inclusive. Mas que tem essa coisa da descrença e tudo mais. Eu também já tive meu momento. Acho que cada um no seu momento, né? Cada fruto é colhido no tempo certo, ok? O mais importante é que a gente saiba o que é ser espírita. O que é importante enquanto nós sendo espírita. E isso eu tenho que saber para mim. Cada um que é espírita tem que saber o que é para si mesmo ser espírita. Como você se vê enquanto espírita. Como eu me vejo enquanto espírita. Isso é que é o mais importante. Ok, gente? Então, vou ficando por aqui. A todos aí muita paz, tudo de bom, né? Quem gostou, curta aí. Curta, compartilhe, né? E quem não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho, né? Falei bem de Danilo, né? Que quando ele publicou uma postagem dele no Raciocínio, falou, ative o sininho. Gente, ative o sininho, aí você, quando tiver uma postagem nova aqui no Raciocínios Espíritas, você já recebe um aviso, né? E sigam as mídias, se puderem, né? O Twitter do Raciocínios Espíritas, o Instagram e o Facebook também, entendeu? A todos um grande abraço e sejamos espíritas. De verdade, né? Na medida da nossa condição, na medida que nos é possível e que nos deixe bem. Muita paz.